Bom, se você está na terceira e maravilhosa idade, ou pelo menos chegando nela, esse vídeo está feito para você. Na fase entre 55 e 60 anos, a gente tem vários aspectos planetários acontecendo que transformam a perspectiva de vida mais uma vez. Ou seja, a gente está sempre aprendendo o tempo todo, a vida inteira. Ou pelo menos assim imagino. Eu não cheguei lá ainda, então me conta como foi essa sua experiência. Enfim, vamos lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou o Nando Runner, astrólogo, e esse aqui é o último de uma série de 5 vídeos que eu fiz sobre aspectos planetários em idades específicas da nossa vida. Como eu falei para vocês nos outros vídeos e eu expliquei nesse vídeo aqui que está aqui no card, que eu nunca sei que lado que é que fica o card, mas eu fiz primeiro vídeo, é uma aula sobre como que funcionam esses aspectos intraplanetários. Como eu falei para vocês ali, né? Toda vez que a gente vê esses momentos de idades específicas, a gente vai ver como que um planeta afeta ele mesmo, entre aspas, dentro de certa medida de tempo. Então a gente viu o retorno de Saturno, por exemplo, ele nasce, ele dá a volta aos 29 anos e meio. A gente tem a meia vida de Urano, né? Que na metade do caminho de Urano ele faz um aspecto de oposição com o próprio Netuno. Tem a quadratura de Plutão, quadratura de Netuno e o retorno dos nodos e tudo por aí vai, tá? Então, para você, se você não assistiu nenhum vídeo e quer entender melhor como funcionam essas coisas, vai aqui embaixo na descrição e pega o primeiro vídeo, né, que é eu não lembro o título do vídeo agora, mas ele fala ali sobre como que a gente vai entender esses ciclos intraplanetários. Assiste esse vídeo que é bastante importante para você entender por que essas idades foram selecionadas por mim para poder falar sobre isso, tá bom? Existem vários ciclos planetários diferentes, muitos ciclos planetários, mas esses aqui, eles marcam momentos na vida muito importantes, tá? Então por isso que eu gosto de falar bastante sobre eles e é um tema que recorrentemente meus clientes trazem, né? Os meus clientes de terapia sempre estão vivendo essa fase aí de transição, seja um, seja outro, tá? Obviamente, existem outros momentos bastante importantes na vida das pessoas, mas dependem da exclusividade, da individualidade, Nossa, me fugiu a palavra agora para variar, né? Me fugiu a palavra. Dependem do seu mapa único de ser. Então, cada mapa é específico, é exclusivo e tem aspectos acontecendo o tempo todo, ao longo da vida inteira, que promovem situações bastante importantes e que tem que ser analisado de forma exclusiva. Então se você está passando por alguma situação de crise, alguma situação difícil na sua vida hoje e não se encaixa dentro dessas idades que eu fiz esses vídeos, não tem problema, porque o seu mapa deve ter alguma coisa muito relevante acontecendo que precisa ser analisada de forma exclusiva. A astrologia funciona de uma maneira abrangente para essas idades, mas ela também, ou melhor ainda, ela funciona de uma maneira completamente específica, única, precisa, pontual, quando a gente está olhando dentro de um mapa único, exclusivo, tá? Então, você quer entender como funciona o seu momento? Vem falar comigo aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o WhatsApp para você entrar em contato diretamente comigo, tá? Essa parte do vídeo é para explicar para você como que funcionam os atendimentos da Academia Astrológica. Então, se você já foi atendido por mim ou você já sabe como funciona, pode pular esse pedacinho do vídeo, tá? Então, obviamente aqui a gente vai fazer mapa natal e previsões anuais como fatores principais, tá? Aqui embaixo e na descrição de todos os vídeos tem duas coisas que você pode acessar aqui. Uma é o WhatsApp para falar diretamente comigo e também um link para você baixar o PDF com todos os serviços e valores da Academia Astrológica, inclusive por onde que plataforma que eu atendo, como que você vai fazer o depósito e tudo mais, está tudo descrito bonitinho ali. Então acessa lá o link e você vai ter esse PDF aí para poder te orientar. 3 coisas que eu quero destacar para você. Primeiro, existem formas da gente trabalhar a astrologia de uma maneira mais direta e objetiva. Então isso funciona de 3 maneiras. Primeiro, você pode pedir um áudio por WhatsApp de interpretação de algum ponto do seu mapa ou de trânsitos. Então, por exemplo, você quer falar sobre carreira, sobre missão de vida, sobre espiritualidade, sobre relacionamentos, manda uma mensagem para mim e fala: Nando, eu quero saber sobre isso aqui. Eu vou abrir seu mapa, vou interpretar aquilo e vou mandar um áudio no WhatsApp para você entender como funciona aquilo. Isso serve tanto para o mapa natal quanto para trânsitos. Então, se você quiser ver
Marte em trânsito, eclipses, Plutão em Aquários, como essas coisas vão interferir no seu mapa, você pode pedir, eu faço essa interpretação para você. Às vezes a gente acaba lidando com situações que são mais complexas, então eu sugiro que em alguns momentos, quando vamos falar de algumas coisas mais densas, que a gente faça uma sessão avulsa de mentoria ou terapia astrológica. Naquele momento que a gente está conversando, nós vamos direcionar a conversa diretamente para o ponto que você quer, sem enrolação, diretamente para o que você está interessado em saber. A gente vai discutir aquilo, nós vamos tentar chegar em alguma conclusão ou alguma ação que você possa tomar para poder gerenciar melhor aquela situação ali. Isso serve também tanto para o mapa natal quanto para as previsões. E o que é o carro-chefe da Academia Astrológica hoje é a terapia astrológica, que é onde a gente junta os conceitos astrológicos, usando em todas as sessões o seu mapa natal e os trânsitos, mais os conceitos da psicologia junguiana, para poder lidar com as suas questões mais importantes do dia a dia. Tá? Essas sessões podem funcionar de forma semanal ou quinzenal, dependendo das suas necessidades. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes de atendimento. Agora, se você quer aprender astrologia, tem duas formas agora. Uma é, aqui no YouTube tem a playlist, na página principal do canal tem a playlist Curso Gratuito de Astrologia, onde lá eu vou colocando várias aulas para você poder entender o básico da astrologia e aplicar isso no seu dia a dia. E também tem a área de membros aqui do YouTube, onde quando você se torna um membro, você acessa um curso de astrologia super completo e detalhado sobre as bases da astrologia para você poder aplicar isso de uma forma muito mais concisa e profunda. Certo? Então é isso. Bora lá para o nosso vídeo. Então a gente vai falar agora de uma fase que eu vou admitir para vocês que eu não sei. Não é que eu não sei conceitualmente. Eu sei conceitualmente como funciona. Mas eu tenho 46 anos. Então eu entendo e domino o retorno de Saturno, a fase dos 36 aos 38, a fase, especialmente a minha vida de Urano, foi uma fase que foi muito, muito forte na minha vida, então eu sei muito bem como é que funciona aquilo. Mas eu não cheguei no 55, eu não cheguei no 58, né? Eu não sei como essas coisas funcionam, eu não tenho ideia na pele de como isso funciona. Porém, eu tenho meus pais, eu tenho meus sogros, eu tenho muitos clientes que estão vivendo essa fase. Eu consigo compreender como isso funciona conceitualmente. Então eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, que está aí entre os 55 e 60 ou já passou, divide com a gente aqui nos comentários o que você experimentou, o que é coerente do que eu falei, o que não é, como que isso se encaixou na sua vida. Divide a experiência para a gente poder aprender mais juntos, tá? Então, essa fase de 55 aos 60, ela é um pouco mais abrangente do que os outros anos, né? Porque se você lembra lá, o primeiro vídeo que eu fiz foi dos 29 aos 31, são 2 anos. Dos 44 aos 41, são 3 anos. Eu estou falando aqui dos 55 aos 60, são 5 anos, porque tem muitos eventos ao longo desse tempo e isso pode variar de posição conforme o mapa que você tem, tá? Não é que ele varia absurdamente, mas ele pode variar um ano antes ou um ano depois, tá? Então a gente tem nessa fase eu tenho o segundo retorno de Saturno, que acontece aos 58 anos. A Lua progredida, já eu falo sobre isso. Mais um retorno do nódulo lunar, que eu falei para vocês no vídeo dos 36 aos 38 anos, que está aqui embaixo na descrição do vídeo também. E também tem mais um retorno de Júpiter que acontece aos 60 anos. Então tem várias situações acontecendo ao longo dos anos aí, tá? Na questão da Lua progredida é o seguinte, isso eu não falei para vocês ainda, quem conhece, bacana, quem não conhece vai saber uma técnica de previsão que é bacana da gente olhar, tá? Em breve eu vou fazer uma aula aberta só sobre progressões secundárias, tá? Mas agora eu vou explicar para vocês de uma forma um tanto quanto resumida para o vídeo não ficar muito longo e confuso. Sabe quando você começa a estudar astrologia e a pessoa fala para você assim, olha, o mapa natal é uma foto do céu no momento que você nasce. Aí você fala, nossa, que legal, né? Você olha para o mapa, é uma foto mesmo. Naquele instante onde você começou a viver como um indivíduo, aquele céu estava lá acontecendo.
Só que tem um negocinho. O mapa natal, ele não é estático. Ele é, mas não é. O mapa natal é uma foto do céu, mas para você que já assistiu Harry Potter, o mapa natal é uma foto do céu que se mexe, como as fotos do Harry Potter. Né? Você já viu Harry Potter, né? Os quadros, eles têm uma animação, aquela coisa toda. Então é mais ou menos isso. Não é especificamente isso, mas é mais ou menos isso. O que quer dizer? Que alguns pontos do mapa se mexem, alguns pontos do mapa natal se mexem. E eles vão se desenvolvendo ao longo da vida, trazendo outras características para a gente. Pelo amor de Deus, eu estou criando uma metáfora, estou criando uma figura de linguagem. Não é exatamente isso, não leva tão ao pé da letra, mas é mais ou menos como se fosse essa situação, tá bom? E dentro dessas técnicas secundárias, de progressões secundárias, tem a lua progredida. E a lua progredida dá a volta no zodíaco inteiro em 18 anos e meio, se eu não me engano. O que quer dizer que quando chega ali nessa fase de 55 a 60, ela está em um dos inícios, um dos ciclos novos dela ali, tá bom? Então você tem uma renovação da perspectiva que você tem sobre o lugar onde você tem a sua lua, que é a parte emocional, né? A lua fala sobre sentimentos e emoções, sobre ancestralidade, sobre relação materna, sobre família, sobre passado, aquela coisa toda. Então, na hora que você tem esse retorno, esse início novo desse ciclo, você começa a lidar com essas situações de uma forma mais madura, mais clara, até mais saudosa, né? Ao mesmo tempo que você tem um retorno de Saturno, é o segundo retorno de Saturno, que acontece ali pelos 58, né? Então você tem uma fase da terceira idade, né? O Saturno do 0 aos 29 é a primeira, dos 29 aos 58 é a segunda e dos 58 para frente é a terceira idade. É engraçado, né? As pessoas batizaram isso mesmo sem saber da astrologia, né? A astrologia não foi ajustada conforme isso, porque isso já existe há 6.000 anos, tá? Então, sem comentários engraçadinhos. Então você tem uma fase de amadurecimento, um ciclo de amadurecimento que é o segundo retorno de Saturno, onde você passa da vida madura para da vida adulta para a vida madura, né? Que a partir da terceira idade você tem esse olhar completamente ciente do que realmente é a vida, do que você viveu e do que você quer para frente. Ao mesmo tempo você tem um início novo desse ciclo da lua progredida, ou seja, a sua relação emocional com o mundo e com você mesmo se torna mais profundo, mais sábio, mais coerente com a realidade que você tem hoje. Tá? Depois você tem ainda um outro retorno de Júpiter, que sabe-se lá qual que é esse, acho que é o quarto, né? 12, 24, 36, 48, é o quinto retorno de Júpiter. E um dos grandes símbolos de Júpiter é a sabedoria, né? Então você inicia uma fase dentro da sua vida onde você se relaciona com mais inteligência, com mais sabedoria, compreendendo o significado de uma vida de um ponto muito mais amplo do que você tinha até então. Tá? E você tem também mais um retorno do nódo lunar, que é aquele eixo onde a gente tem as nossas facilidades, a nossa zona de conforto e as nossas dificuldades e a nossa potencial evolução. Mais uma vez, se você ainda não assistiu o vídeo sobre aula dos nódos lunares, eu vou deixar aqui embaixo no link, aqui embaixo na descrição para você poder assistir, tá? Então, o que eu posso ver dessa idade que eu ainda não cheguei e que as pessoas me relatam das pessoas com maior clareza interna, eles expressam um amor profundo por tudo que existe nessa vida. É um amor, é um respeito, é um olhar de gratidão, mas uma gratidão visceral, uma gratidão existencial mesmo, por ter vivido todos os anos que viveram. Obviamente, tem uma boa parte dessa energia vibrando na parte de preocupação, de tensão com a saúde, de como vai ser o fim, de medo e receio, às vezes até querendo se manter em situações do passado. Porque
acho que a perspectiva de que tem mais anos para trás do que anos para frente deixa as pessoas um pouco tristes, deixam as pessoas um pouco magoadas ou inseguras e com medo. Bom, estou falando aqui, isso aqui é uma parcela, tá? E eu estou imaginando que algumas pessoas me relataram isso, mas a maioria das pessoas que estão comigo na minha vida como clientes e familiares falam o contrário, falam a primeira parte. Mas elas passaram vidas plenas, elas passaram vidas felizes, ganhando, superando desafios, conquistando objetivos, tendo amores, família, filhos, dinheiro, viagem. Eles viveram isso e também souberam viver os desafios. E em determinados momentos da vida elas aceitaram e resolveram trazer para si a resolução dos grandes desafios. A minha perspectiva é que quando você consegue assumir grandes dificuldades, assumir grandes desafios, assumir a responsabilidade por isso e conseguir resolver isso, combater e resolver isso, isso te dá uma sensação de vitória, sabe? Uma sensação de prazer sobre as suas capacidades, uma sensação de prazer de viver e de ter a consciência de que você consegue sim resolver os grandes problemas. Isso te traz uma satisfação interna. Eu acredito que seja desse jeito. E eu acho que os meus clientes e os meus familiares falariam a mesma coisa. Então, a grande dica que eu dou para todo mundo, mesmo que você não esteja nessa faixa de idade, e especialmente esteja vivendo as outras idades que a gente já falou, não fuja dos seus desafios. Não minta para si mesmo. Não evite não evite as conversas difíceis. Não evite assumir a responsabilidade sobre situações às quais você não sabe como lidar. Porque aquilo faz você crescer, aquilo faz você ficar mais feliz com você mesmo, aquilo faz com que você se desenvolva e tenha mais gratidão pelo que você vive. É mais difícil, é mais complexo, é muito mais trabalhoso, mas quando você consegue conquistar aquilo, cara, é inimaginável o tamanho do prazer que você tem de estar vivendo as coisas. Existem algumas situações que realmente são muito complicadas, são muito difíceis, a gente preferia não viver, mas a forma como a gente olha para aquilo é muito importante. E se você aproveita uma fase de renovação de energia, você pode olhar para aquilo, para os grandes desafios como oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento da sua existência, mesmo sendo difíceis. E eu não estou sendo leviano, porque eu tenho alguns clientes que têm uma história de vida muito difícil, mas muito difícil mesmo, inimaginável até. E ainda assim são felizes com o que viveram. Obviamente não com aquilo, mas por terem superado aquilo e olharem para aquilo como aquela situação como ter sido uma oportunidade de evolução. Certo? Bom, é isso. Prepare-se para desafios novos, especialmente na área da saúde, né? Porque a gente sabe que a partir de 60 anos a gente começa a ter várias questões de saúde, de propósito de vida, de objetivos, de sonhos, né? Então, eu acho que é uma coisa que quem está nessa faixa etária, o melhor que pode fazer é cuidar da mente, cuidar da saúde, cuidar das emoções. Certo? Então é isso.